Saudação de paz a todos, sejam muito bem-vindos a uma breve reflexão sobre a disciplina hermenêutica bíblica. Aqui quem vos fala é o professor Jailson Pereira e de forma sintética traremos algumas abordagens sobre a boa hermenêutica bíblica, disciplina indispensável à boa interpretação das Sagradas Escrituras. Portanto, sejam muito bem-vindos a essa disciplina que nos aproxima mais das Escrituras e muito mais do seu autor, que nos transporta até os períodos bíblicos para entendermos o seu texto no original, para compreendermos a motivação, para entendermos as circunstâncias históricas, geográficas. Logo, fica demonstrada a importância dessa disciplina não só para conhecimento, mas como para a nossa vida cristã, prática e de fé. Todos já conhecemos a passagem registrada no livro de Atos, capítulo 8, onde tem um versículo que nos chama a atenção, que é quando Filipe se aproxima do mordomo Mor, da Etiópia, e pergunta a ele se ele estava entendendo o que ele lia. Ele lia o profeta Isaías, e a preocupação naquele momento era sobre o entendimento. Não estava tão distante do período escrito. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou e deixou o seu legado para a humanidade. E 700 anos depois, já era uma preocupação sobre a questão da interpretação. Imaginemos hoje, mais de 2.600 anos após, como não será mais difícil a compreensão dos textos bíblicos. Daí a importância, dentro das próprias Escrituras, de uma boa interpretação. Não podemos esquecer também que quando o povo de Judá retorna do cativeiro, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei para que o povo, lendo, pudesse ouvir e ter entendimento. E quando eles leram no livro da lei, eles se preocuparam em declarar e explicar o sentido que se fazia de cada palavra. Observe que aquela época ainda estava muito próximo dos textos originais, muito próximo da história, muito próximo da realidade em que os textos foram escritos. No entanto, já se carecia de uma interpretação. Mais adiante nós vemos 1 Pedro citando um episódio das cartas de Paulo, quando Pedro diz que Paulo explicava muito bem o sentido da fé em alguns aspectos, e ele até dizia que haviam pontos difíceis de entender e que os indoutos inconstantes faziam distorções dessas palavras, igualmente as outras escrituras, e ele manda crescer na graça e no conhecimento. Pedro demonstra aqui uma limitação com relação aos pontos difíceis doutrinários de Paulo. No entanto, ele nos ordena, nos orienta, nos aconselha a crescer nesta graça e nesse conhecimento para entender melhor as Escrituras Sagradas. Diante do exposto, fica a seguinte indagação: por que interpretar a Bíblia? É claro que já se formou na mente de cada um dos ouvintes a necessidade de entender as Escrituras no seu contexto original para entender o real sentido e a necessidade do homem se aproximar de Deus e de buscar um relacionamento mais íntimo com Ele. Veremos então dois pontos cruciais que nos levam a essa necessidade, que nos motiva a interpretar a Bíblia. A Bíblia ela precisa ser interpretada primeiro porque houve um distanciamento entre as naturezas divina e humana. O homem criado por Deus, o homem criatura, Deus o Criador. Quando Deus o cria, já o cria semelhante e não igual. E comprometendo essa situação, ainda vem o pecado que corta as relações, que interrompe as relações ou o relacionamento do homem com Deus. Deus é santo e incognoscível. É impossível o homem compreendê-lo na sua totalidade. Nós fazemos todo esforço para entendê-lo, mas com nossas limitações. E quando o homem peca, essa limitação ainda fica comprometida com o pecado. O homem se torna finito, mais ainda limitado, e não compreende perfeitamente qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque é uma guerra, uma luta entre o que Deus quer e o que o homem deseja, entre o que deveria fazer o homem feliz e o que ele de fato gosta de fazer para se sentir feliz. Então esse distanciamento entre essas duas naturezas nos traz um esforço muito grande para interpretar a Bíblia para agradar também ao nosso Criador.
O segundo ponto é o distanciamento histórico. E nesse distanciamento histórico, precisamos compreender que ele está dividido no cultural, no temporal, no idiomático e no contextual. Sob o ponto de vista cultural, entendemos que a Bíblia Sagrada foi escrita lá no Oriente Médio. Povos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes. Inclusive, nós vemos algumas culturas predominantes à época que influenciavam potencialmente a cultura hebraica, a época do Império Romano, a época do Império da Grécia, a época que eles ficaram cativos no Egito, a época que ficaram exilados na Babilônia. Então, essas culturas acabavam influenciando também o texto sagrado. E é preciso entender a questão cultural para compreendermos o real sentido do texto. A cultura judaica, à época também, era muito diferente do que se você for ver a cultura judaica atual. Então, era uma cultura judaica antiga, influenciada por culturas que não existem mais na atualidade. Sob o ponto de vista temporal, a Bíblia é um livro super antigo. Os textos mais recentes da Bíblia foram escritos há cerca de 2.000 anos atrás, que é o livro de Apocalipse. Então nós temos textos escritos de 4 a 2.000 anos antes da nossa era. E para uma melhor compreensão dos textos bíblicos, é importante que nós entendamos que o tempo ele traz para nós um impacto de compreensão do texto, de visão de mundo diferente, inclusive. Sob o ponto de vista idiomático, a Bíblia foi escrita predominantemente no grego e no hebraico, o hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento. E, inclusive, é um desafio muito grande de buscar o sentido original das palavras, porque, inclusive, tem línguas mortas, o caso do grego koiné. Então, é mais uma barreira, mais um aumento de busca do entendimento original por esse distanciamento. E aí, por último, nós temos o distanciamento contextual. O contexto em que a Bíblia foi escrita já não existe. Os escritores dos textos sagrados já não existem mais, não estão mais entre nós para sanear algumas dúvidas. É por isso que é importante essa busca pela interpretação, buscando a originalidade do sentido. Sem mais delongas, nós entendemos da importância da interpretação das Sagradas Escrituras e queremos trazer aqui à baila que a hermenêutica bíblica ela é a responsável por fazer esta interpretação, trazer os métodos, os princípios, para que nós possamos fazer uma boa interpretação do texto sagrado. Então, fica a pergunta, o que é hermenêutica bíblica? Hermenêutica é a arte ou ciência da interpretação de texto. Hermenêutica bíblica é a arte ou a ciência da interpretação do texto bíblico. Sabemos que hermenêutica ela é exigida em algumas áreas do conhecimento. A bíblica ela vai ter como objeto de estudo as Sagradas Escrituras. Dentro da hermenêutica temos a exegese bíblica. E o que é exegese? É o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir o significado original, o significado pretendido pelo autor. A exegese impõe uma leitura mais inteligente e cuidadosa das Escrituras Sagradas e, ao mesmo tempo, em que nos obriga a fazer perguntas certas ao texto para encontrar respostas dentro do próprio texto. A exegese evita interpretações equivocadas e evita também que um texto ganhe significado que ele nunca teve. Exatamente porque a exegese busca o significado verdadeiro do texto bíblico para nós, esclarecendo que Deus realmente pretendia comunicar ou pretende comunicar aos seres humanos. De forma mais simples, exegese é a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. Descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Então este é o principal papel da exegese bíblica. Um grande exemplo é o texto registrado em Êxodo capítulo 4, versículo 25, que diz que Deus, depois de chamar Moisés para libertar Israel, ele procura matá-lo por uma simples coisa, não ter circuncidado os seus filhos. Aí fica o questionamento, como é que Deus prepara um homem
por 80 anos e, por causa de uma circuncisão, quer matá-lo e colocar todo o seu plano de libertação do povo em vulnerabilidade, em risco. Para entendermos esse texto, vamos ter que recorrer a uma exegese bíblica e entender o real sentido do texto sagrado. Um outro texto também que nos chama a atenção é o texto de Provérbios, em que Salomão ele diz: bebe água da tua própria cisterna. Se não recorrermos a uma exegese bíblica, esse texto ele vai ficar solto, ele vai ficar com uma boa interpretação, um bom entendimento do seu significado no original. Considerando que o texto original das Sagradas Escrituras foram escritos nos idiomas hebraico e grego, e existem hoje estratégias de tradução, e essas estratégias levam em consideração a equivalência formal do texto, a equivalência funcional, a equivalência dinâmica e a tradução livre. Na equivalência formal, a tradução se preocupa em manter fiel a forma como foi escrito no hebraico ou no grego. É como se fosse uma tradução literal das escrituras conforme foi escrito lá nas línguas originais. Já na equivalência funcional, apesar de manter o significado do hebraico ou do grego, procura trazer as expressões de acordo com como as pessoas se comunicam na sua língua, português, espanhol, francês. Então atualiza um pouco mais o texto para uma questão mais funcional. Já na equivalência dinâmica, a tradução mantém um distanciamento histórico, como de fato aconteceu há anos, né, milhares de anos atrás. Em todos os assuntos históricos isso não mexe. Agora atualiza todas as questões de linguagem, gramática e estilo, inclusive aparecem palavras já no linguajar corriqueiro da sociedade atual. Já na tradução livre, não se torna tão fiel ao real sentido do hebraico e do grego. Ele traduz um conjunto de ideias dentro do texto. A preocupação é menor em usar as palavras exatas do original. Ele tenta eliminar tanto quanto possível esse distanciamento, mesmo assim ele se preocupa com a fidelidade do texto. Quando estamos falando dessas estratégias de tradução, essas estratégias elas não ferem o significado do texto, elas são fiéis ao significado do texto. Agora, cada um sobre a sua forma de traduzir. Com a finalidade de exemplificar as estratégias de tradução bíblica, trouxemos aqui duas referências dos textos bíblicos, uma em Gênesis 18, versículo 11, e a outra em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Uma que foi escrita por Moisés, em Gênesis, e a outra escrita por Paulo para a igreja de Filipenses. Selecionamos algumas versões da Bíblia com os textos na linguagem formal, funcional, dinâmica e livre, e procuramos identificar cada texto de qual versão da Bíblia foi tirada. Por exemplo, Gênesis 18, versículo 11, na equivalência formal, o texto retirado da Almeida Revista e Corrigida diz: já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Na equivalência funcional, que é a Nova Versão Internacional, extraímos o texto: Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Já da equivalência dinâmica, que é a nova tradução da linguagem de hoje, já havia passado da idade de ter filho. E na tradução livre, aquela que pega as ideias centrais do texto para traduzi-la, diz o seguinte: o ciclo mensal das mulheres já havia cessado, em King James atualizada. Percebam que se trata de um mesmo texto e que não há nenhum problema na sua interpretação quando mudamos a versão ou a equivalência de tradução desses textos sagrados. Uma breve análise também em Filipenses 2:1, escrito pelo apóstolo Paulo. Na equivalência formal, na Almeida Revista e Corrigida, encontramos o texto: entranháveis afetos e compaixões, e que fica até um pouco estranho para nós no nosso vocabulário atual. Quando buscamos este mesmo texto na Nova Versão Internacional, que é a equivalência funcional, encontramos da seguinte forma: profunda afeição e compaixão.
Perceba que já melhora um pouco a nossa compreensão do texto. Mas avançando para a equivalência dinâmica, a nova tradução na linguagem de hoje, já se fala o seguinte: bondosos e misericordiosos uns com os outros. Parece que clareia, amplia a nossa visão. E na tradução livre, que é aquela que não se apega à tradução literal do texto, ela traz a seguinte ideia: profunda ternura e compaixão. Daí compreendemos que nenhuma das estratégias de tradução elas podem ser descartadas. Elas observam o princípio básico de tradução e com muita responsabilidade buscam sempre ser fiéis às ideias do texto bíblico. Ora, na sua formalidade, buscando a tradução literal, ora numa questão funcional para trazer mais para a nossa linguagem atual o texto sagrado, sem abrir mão do distanciamento histórico, ora de uma forma mais dinâmica, preservando o distanciamento histórico, mas trazendo a linguagem de uma forma mais compreensível para a nossa geração, como é o caso da nova tradução na linguagem de hoje. E ora, se desprendendo tanto do distanciamento histórico, como com a tradução literal, e trazendo a tradução livre, pegando as ideias e trazendo todas essas ideias para a atualidade, sem ferir o princípio da tradução, sem ferir a intenção do escritor e do autor da Bíblia Sagrada. Avançando na compreensão do texto bíblico, na necessidade da sua interpretação, desde épocas remotas, nós entendemos que as análises a serem feitas para atualizar o texto bíblico sem perder a originalidade é de super importância para nós. Por isso é indispensável analisar o texto, observando também o contexto histórico e literário em que ele está contido. No contexto literário, nós analisamos o texto, a forma como foi escrito, a construção gramatical e, se possível, fazer uma busca mais acurada no texto original. E no contexto histórico, analisar em que período foi escrito, para que cultura, para que destinatário, ou quais as circunstâncias envolvidas no texto, para se poder entender, compreender a razão do texto e o seu real significado. Até porque a cultura de um povo não é perene, ela é volátil. O idioma também é dinâmico. Observemos que não precisamos nem sair do nosso contexto cultural para observarmos que algumas palavras que falávamos há 20 anos atrás já caiu em desuso e que outras palavras já vieram e já se instalaram e já ganharam novos significados. E compreendamos ainda a questão da gíria, que faz parte da nossa comunicação diária. Algumas delas, inclusive, já foram inseridas no nosso vocabulário e nos nossos dicionários. E em função desse dinamismo, a hermenêutica bíblica ela continua sendo dinâmica, agora sem perder a originalidade. Não se discute que a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido por toda a humanidade. Também não se discute pelos cristãos que a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Também cremos e professamos que a vontade de Deus está exarada em todos os textos bíblicos, todos os textos sagrados. E como procuramos agradá-lo, nós precisamos compreendê-lo de forma perfeita. É justamente a hermenêutica que nos conduz à posição de entender que isto só é possível quando o leitor consegue se transpor ao tempo e ao espírito do autor da obra que lê. Com isso, nos esforçamos para evitar erros, principalmente com a interpretação e também na questão prática da palavra de Deus. Também já dispomos que essa interpretação se torna mais crítica quando nós observamos as diferenças sociais, culturais, políticas, idiomáticas entre os homens e fatos que os distinguem da nossa realidade. Logo, a preocupação da hermenêutica é que nós entendamos e interpretemos melhor as Sagradas Escrituras. E para nós isto serve não só para vivermos, como também para ensinarmos da melhor maneira possível. E esta preocupação não é apenas atual, essa preocupação ela é histórica. No período patrístico, que é o período dos pais da igreja, que é o primeiro período da nossa era,
Já havia preocupações no desenvolvimento dos princípios hermenêuticos, e esses princípios eles eram desenvolvidos principalmente por duas escolas, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Elas foram as principais escolas teológicas dos primeiros séculos. E a escola de Alexandria, ela enfatizava uma interpretação mais alegórica da Bíblia, influenciada pela filosofia grega. Enquanto que a escola de Antioquia defendia uma abordagem mais literal e histórica do texto bíblico. Na escola de Alexandria, primava-se pelo sentido figurado do texto, considerando que o texto era muito profundo. Já na escola de Antioquia, primava-se pela literalidade, para entender o sentido do texto. Apesar disso, não negava o sentido metafórico figurado da palavra. Essas escolas deixam para nós uma grande preocupação que já se tinha à época com relação aos textos bíblicos, a boa interpretação, ou de forma alegórica, ou de forma literal histórica, fazendo exegese do texto para compreender o sentido. Elas já tinham uma preocupação de entender o texto sagrado. E que fique claro que existiram também outras escolas preocupadas também com a boa interpretação das Sagradas Escrituras. Elas não são as únicas, Antioquia e Alexandria não são as únicas escolas. A escola de Antioquia, por sua vez, sobressai, porque ela busca com atenção e sensibilidade o sentido literal do texto e busca entender o sentido do autor. Destacam-se na escola de Alexandria Clemente e Orígenes. Já na escola de Antioquia, destacam-se Teófilo, Teodoro e Crisóstomo e Deodoro de Tasso. O princípio da análise à luz do contexto consiste na busca do texto literário analisando as palavras e frases e do contexto histórico, sociocultural, econômico, religioso, político e geográfico. Sabemos que esses fenômenos influenciam direto ou indiretamente a construção do texto sagrado. No contexto literário da Bíblia, as palavras somente fazem sentido dentro de frases, e as frases na Bíblia, em sua maior parte, somente têm significado claro em relação às frases anteriores e posteriores. Por isso é importante analisar o contexto em que se encontra cada texto que estaremos estudando. Partindo do pressuposto de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, no momento em que surgem dúvidas relacionadas ao texto, a primeira coisa a se fazer é buscar dentro do contexto se a resposta está ali. Se não estiver dentro daquele contexto, antes ou depois do texto que estamos lendo, aí devemos buscar na própria Bíblia. Esse é o método e é dessa forma que se interpreta as Sagradas Escrituras. E para sanear a dúvida que surgiu no momento do estudo, as perguntas que se faz ao próprio texto é: qual é a razão disso? Ou por que isso? Por que está escrito desta forma? Por que se conduz desta forma? Então, vai se buscar dentro do texto uma resposta. Isso aqui é só um exemplo, mas existem outras perguntas que se fazem ao texto e o texto sempre vai responder o que, como, por que, quando, onde. Essas perguntas se fazem ao texto e ele vai dar uma resposta. Se o texto se silencia em relação a isto e não há uma outra referência que venha trazer essa elucidação, eu não posso criar nada fora desse contexto. No contexto histórico, que está relacionado à época e à cultura, a ocasião em que o propósito original do texto que se estuda foi escrito, as perguntas que se fazem é: o que significou isto lá atrás para os destinatários? Qual foi a aplicação deste mesmo texto aos nossos tempos? Ainda é válido? Então, são perguntas que se fazem ao texto e para nós atestarmos a validade dele no presente, é preciso que se saiba qual foi o princípio que foi instituído, aquela regra, aquele texto lá no passado. E para a exegese, o significado do texto bíblico no original e no tempo e para o tempo em que foi escrito é muito importante. Então, essa questão da exegese bíblica, ou saber o que foi escrito, como foi escrito, por que foi escrito, essas perguntas precisam estar presentes e serem respondidas, e a exegese deve responder essas perguntas para a melhor interpretação do texto bíblico. A fim de sedimentarmos o que nós discutimos agora há pouco sobre a importância do contexto literário e histórico, vamos partir do pressuposto que há versículos ou textos bíblicos
que o único versículo não se explica. Ele precisa de uma busca dentro do próprio texto para entender o que aquele versículo, aquela palavra, ela quer dizer, qual o real sentido dela. E analisando à luz do contexto literário da Bíblia, nós vamos ver a palavra carne em Efésios 2:3. Andávamos nos desejos da nossa carne. Essa carne aí tem um sentido de desejos sensuais. 1 Timóteo 3,16 que fala, aquele que se manifestou em carne, ou seja, em forma humana. E Gênesis 6,12 que diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Essa carne aqui pode ser substituída por pessoas. Destaque-se então que carne, apesar de ser uma palavra conhecida, é um alimento, é um tecido humano. No entanto, em nenhum dos textos bíblicos citados, carne tem esse significado. Então, carne só ganha significado real ou original à luz do seu contexto, palavras que vêm antes e palavras que venham depois. E quando nós falamos em contexto literário, não nos prendemos apenas a palavras que venham antes ou depois daquela que nós queremos entender o real sentido, mas às vezes até o próprio versículo, ele precisa ser analisado dentro do seu contexto, que muitas vezes pode ser versículos anteriores e versículos posteriores. E muitas vezes até a resposta daquele versículo, a explicação daquele versículo está em um outro texto, em um outro livro que vai trazer o contexto para a nossa compreensão. Já no contexto histórico da Bíblia, nós precisamos buscar no original ou nos reportarmos àquela época, porque os costumes, os usos, as palavras, a cultura, muitas vezes caem em desuso. Já citamos essa questão da dinâmica social. Então, no contexto histórico, nós temos um exemplo bíblico que está em 1 Samuel 24, 3 a 21, que narra a história de Saul quando perseguia Davi. Em determinado local, ele precisou entrar numa caverna, como está escrito, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. Essa frase, essa formação, cobrir os pés ou cobrir os seus pés, caiu em desuso. Nós só podemos compreender se cobrir os pés se nós nos reportarmos à cultura da época. E o significado de cobrir os pés da época de Saul era fazer necessidades, aliviar o ventre. Inclusive, alguns textos bíblicos das versões mais atualizadas, mais próximas de nós, ela já traz o texto fazer as necessidades, aliviar o ventre. Igualmente no texto de Provérbios, capítulo 5, versículo 15, que diz: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Esse texto não tem nada a ver com a água que hidrata, a água que se banha, a água que higieniza. Este texto admoesta à prática da fidelidade conjugal. Se hoje talvez Salomão fosse reescrever esse texto, ele diria: não pule a cerca, mas naquela época bebe água da tua cisterna. Daí fica compreendido, irmãos, que esses exemplos reforçam para nós a análise do texto à luz tanto da questão literária como também da questão histórica. As antiguidades bíblicas, elas são enriquecidas com tradições, com crenças, com música, costumes populares, e é preciso identificá-los no texto para uma melhor compreensão do que o texto quer realmente informar para nós, o que ele quer comunicar para nossas vidas. Apenas por uma questão revisional, vamos diferenciar a teologia bíblica da teologia sistemática. Sabemos que a teologia bíblica, ela busca extrair uma hermenêutica a partir da própria Bíblia. Já a teologia sistemática é um estudo ou uma ferramenta essencial para a compreensão do ensino dogmático das Sagradas Escrituras. Na teologia sistemática se estuda temas, doutrinas específicas. Na teologia bíblica se faz necessária a exegese do texto bíblico, conforme o original. Quando estudamos doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da criação, doutrina da igreja, a martiologia, a soteriologia, esses ensinos que são segmentados na Bíblia Sagrada
e se apropria de textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse dentro de determinado tema, esses ensinos, eles são considerados teologia sistemática, porque eles são segmentados, dogmatizados dentro das Escrituras. Ainda, recorrendo à análise literal do texto, nós podemos observar nas Sagradas Escrituras que nem sempre as palavras estão no seu conceito usual, no seu significado mais conhecido popularmente. A palavra de Deus também se apropria de alguns vocábulos no seu sentido figurado ou alegórico. Havemos de destacar aqui algumas figuras de linguagem que são utilizadas em alguns textos bíblicos. A intenção não é de esgotar todo o texto, todos os versículos que tratam do assunto, seria impossível, mas traremos um exemplo de cada uma dessas figuras de linguagem. Nós temos aqui as figuras de retórica, a primeira chamada metáfora, que ela estabelece uma semelhança entre objetos ou fatos. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele não estava querendo dizer que ele era uma planta, ele se comparou com a videira verdadeira e se colocou no lugar de uma videira. E não quer dizer também que Deus anda plantando videiras por aí, ou é nem um viticultor, mas ele comparou o Pai a um viticultor. Está em João 15:1, isso aí é uma metáfora, não se pode utilizar esse texto, o seu significado de videira, como se fosse de fato uma planta. A hipérbole é aquela figura de retórica que traz um exagero. Quando a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ali não é exagero. Ali realmente ele amou o mundo com significado de pessoas, né? Todas as pessoas, indiscriminadamente. Mas existe exagero ou hipérbole em um outro texto bíblico. Nós podemos citar Mateus 19:25, que Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A prosopopeia já é uma figura de retórica que personifica coisas inanimadas. Ela atribui características de pessoas, de seres humanos, a animais ou a coisas que não se movem. A árvore que deu fruto para alguém, né, que estendeu as suas mãos para salvar alguém, o seu galho, um burro falante, uma formiga que compreende e aconselha o gafanhoto, são exemplos de personificação de coisas inanimadas ou atribuir características de seres humanos aos animais ou aos objetos. Logo, o texto bíblico em Isaías 55:12 fala de forma figurada que os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, está atribuindo, esse texto é um texto com literatura que explora a prosopopeia, e Deus está utilizando aqui uma forma de linguagem para atrair, acaba embelezando o texto, mas não foge da verdade, mostrando que a natureza estaria satisfeita com os feitos que estão previstos ali em Isaías 55:12. Na questão da ironia, que é muito conhecida, é uma ideia de sarcasmo, né? É quando a pessoa fala algo que não é exatamente aquilo que ele quer dizer. Então, na ironia, nós vemos um texto bíblico que é o de 1 Reis 18:27, quando Elias desafia os profetas de Baal, e depois de uma manhã eles se esforçando para fazerem fogo descer dos céus, Elias ao meio-dia os chama e zomba deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, ou necessite de que o acorde. Isso é um sarcasmo, porque um Deus estaria acessível, um Deus não precisaria dormir, não se cansaria e não viajaria a ponto de não estar presente naquele lugar ou não ser onipresente. Então, Elias está fazendo uma crítica a Baal, exatamente pelas atitudes, dos comportamentos que ele está vendo, visualizando dos profetas de Baal. Há também a figura de retórica, que é o paradoxo. Essa figura de linguagem, de retórica, ela demonstra um antagonismo dentro do mesmo texto, uma contradição dentro do mesmo texto. Quando Jesus ele utiliza o termo
deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, poderíamos entender também como um sarcasmo, como uma ironia, mas aqui a figura mais presente seria mortos enterrar seus mortos. Um morto não enterra morto porque já morreu. Ele está falando aqui no sentido espiritual, né? O morto no espírito, e enterrar aqueles que não querem o aceitar para ter vida também, né? Está fazendo mais ou menos esse paradoxo aqui, usando mortos espiritualmente para enterrar os que morreram sem Cristo. E o outro texto está em 2 Coríntios 12:10, já proferida pelo apóstolo Paulo, que diz: porque quando estou fraco, é aí que estou forte, ou que eu sou forte. Neste paradoxo, ele usa exatamente as palavras antagonistas, né? Fraco e forte. No outro de Cristo, utiliza mortos e mortos, mas um morto é o vivo, outro morto é o morto. Nesse caso aqui, é o fraco e o forte. É um paradoxo dentro do próprio texto. Também temos a figura de símile. Essa figura de símile é uma comparação por semelhança. Em que ele é diferente da metáfora? É que a metáfora utiliza uma palavra, um vocábulo, para substituir alguém, algo ou um fato. Na símile se faz a comparação por semelhança. Isaías colocou bem no capítulo 55, versículo 9, quando ele diz: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Perceba que ele usa uma comparação física, os céus e a terra, a distância entre os céus e a terra, o céu está tão alto, tão elevado em relação à terra, assim também os pensamentos de Deus estão elevados em relação ao pensamento humano, e os caminhos do ser humano também estão aquém dos pensamentos de Deus, o dele é mais elevado. Essa comparação vai sempre usar assim como e assim, né? É a comparação por semelhança. E por último, nós temos a parábola. Nós temos riquezas de textos em parábolas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, apesar de que Jesus utilizou muito mais parábolas do que o Antigo Testamento. O que é uma parábola? É uma narração alegórica, ilustrativa, com preceito de moral, alguma verdade importante. Ele traz o ensino de alguma verdade, de algum preceito moral ou espiritual. E a diferença entre parábola e fábula é que a fábula ela traz conotações não verdadeiras, já a parábola ela traz verdades possíveis. Por exemplo, quando se fala na parábola das 10 virgens, aquilo ali era fatídico, aquilo ali era possível de acontecer. É diferente de alguém que conta fábulas de contos de fadas para tentar ilustrar um texto bíblico ou uma verdade. Isso aí é algo impossível de acontecer, não guarda nenhuma relação com a verdade. Então, parábola ela é verdadeira, é possível, mas é uma ilustração para que as pessoas compreendam melhor o texto ou compreendam melhor a verdade que se quer passar de algo moral ou espiritual. Considerando todas as nuances já explicitadas, considerando a complexidade do texto bíblico, considerando a distância dos textos bíblicos de quando for escrito para os nossos dias, considerando que existem culturas diversas envolvidas ou que influenciaram os escritores das Sagradas Escrituras, considerando tudo que nós já vimos nessa discussão, nesta abordagem, existem formas ainda de trazer a interpretação bíblica para um contexto mais leve, para nós apreciarmos melhor e com mais facilidade. E para isso existem os métodos. Métodos são os caminhos, métodos são meios. E existem métodos de estudo da Bíblia que facilitam o aprendizado ou a verdadeira interpretação do texto bíblico. Abordaremos aqui 4 métodos para estudar a Bíblia: o método analítico, sintético, temático e o biográfico. O método analítico depende de conhecimento e de habilidade sobre determinado assunto. Quando um estudante ou expositor das Sagradas Escrituras
se apropria de um texto bíblico e desse texto ele faz várias análises sobre vários pontos de vista. Dá um exemplo aqui do versículo lá em Tessalonicenses que diz: "E outra vez vos digo, regozijai-vos." E desse texto ele consegue trazer uma abordagem de páginas ou de horas de preleção. Então, esse método é o método analítico. Ele, a partir do regozijai-vos, ele consegue fazer várias ilações do texto, observar vários pontos de estudo desse texto. Ele pega um texto pequeno e consegue ampliá-lo. Já o método sintético é o método que você se apropria de algo muito grande, muito denso, e que é impossível você fazer essa exposição dado o tempo exíguo ou material escasso. Então, o método sintético, você se apropria de um grande conteúdo e faz um resumo desse conteúdo, um estudo panorâmico e traz em síntese esse texto. O método temático é quando o estudante ele se apropria de um tema, ele faz uma pesquisa rebuscada nas Sagradas Escrituras, sem estar preso a um livro ou um contexto, mas sempre focando o tema. Por exemplo, ele vai falar sobre a fé, ele vai buscar a fé de Gênesis, Apocalipse e trazer a sua exposição. Ele vai falar sobre a salvação, ele vai falar sobre os céus. Ele escolhe um tema e ele vai tratar desse tema e vai buscar contextos bíblicos espaçados nas Escrituras para trazer a sua exposição com ideias iniciais, centrais e conclusão final. Esse é o método temático. Expomos aqui um exemplo sobre a fé. E aí, se você observar, aqui nós estamos falando sobre a fé salvadora, a fé comum, uma fé pequena, uma fé grande, a fé vencedora, a fé crescente e por aí vai. Esse estudo é um estudo temático. Por mais que ele vá para Efésios, Tito, Mateus, João, 1 João, 2 Tessalonicenses, ele vai procurar textos espalhados ou espaçados na Bíblia Sagrada, mas ele não vai fugir do foco. O foco dele é falar sobre a fé. Já o método biográfico é o método de estudo que se atém à vida de um personagem bíblico. Quando se tem, inclusive, muitas informações sobre esse indivíduo, se busca fazer uma síntese construir a história, mesmo que ela não esteja de forma ordenada nas Escrituras. Amados, aqui nós terminamos nossas abordagens revisionais à disciplina de hermenêutica, aconselhando que vocês se apropriem desse conteúdo e busquem se aprofundar mais. Ainda é um poço inesgotável, o poço da interpretação das Sagradas Escrituras. E cada vez que nos debruçamos sobre ela, só temos a aprender, principalmente quando nos dedicamos a aprender o real significado de cada texto, de cada vocábulo que não foram escritos por acaso. Quero deixar para a meditação de vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: "E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Deus abençoe a todos.